Tudo na paz? Espero que sim. Espero que vocês estejam muito bem. Muito prazer, eu sou Fernando Martinelli, mais um vídeo do canal História do Esporte. Aqui a gente conversa sobre tudo que é relacionado sobre história e sobre esporte. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, compartilha, comenta e vamos para o vídeo. Antes da crise. Vamos começar com antes da crise. Os Estados Unidos já demonstravam, naquela época, no começo da década passada, que ia se transformar já numa grande potência mundial. Numa das potências assim que a gente até hoje vê que a economia dos Estados Unidos está sempre lá em cima. E lá no começo da década passada também já era assim. Ela, vinha subindo, até mesmo com a Primeira Guerra Mundial, ela só estava demonstrando que os Estados Unidos já ia se tornar uma grande potência mundial. Depois da Primeira Guerra, na década de 20, já começou a melhorar mais ainda, demonstrando mais e mais que os Estados Unidos ia mesmo se consolidar com um grande país, forte na economia. Até então surgiu o apelido de Roaring Twins, loucos dos anos 20, que ficou marcado pelo nome, também pelo avanço do consumo de mercadorias que vinha já muito forte, já estava se consolidando muito no mercado. Isso deu o nome de American Way, que era o nome dado dos americanos naquela época, devido ao forte dos produtos que estavam sendo muito bem utilizados, a economia estava muito bem lá em cima. Então por isso que os Estados Unidos criaram esse nome, Roaring Twenties, loucos dos anos 20, porque já vinham muito bem, já vinham com a economia muito forte e, como eu disse, os Estados Unidos já demonstravam que ia ser um país muito forte na economia. E por isso só estava sumindo, alguns esportes já estavam nascendo, alguns esportes já estavam até se consolidando no país. 1929. No final da década, exatamente no ano de 1929, aconteceu a Grande Depressão. O que foi a Grande Depressão dos Estados Unidos? Foi a queda da bolsa, que caiu assim inexplicavelmente. A bolsa começou a cair, a crise começou a se instalar no país de uma forma que todos os economistas e os empresários começaram a se assustar da forma que começou a cair, desde dentro do país como fora do país, os países que giravam em torno do capitalismo e do liberalismo já começaram a se assustar. E mesmo assim começou a cair e os economistas, como os empresários, começaram a se assustar com a queda da bolsa, porque eles ficaram muito assustados com esse tipo de atitude, com esse tipo de acontecimento que estava acontecendo lá. O momento da causa foi a superprodução, e de especulação de financeiro, porque o negócio estava muito louco, estava muito esquisito dentro da bolsa. Então eles estavam sem explicação, sem saber o que fazer. Isso começou a ocasionar naquele ano a queda, e surgiu o nome da Grande Depressão. Quinta e terça-feira negra. Por que quinta e terça-feira negra? Na quinta-feira, dia 24 de 10 de 1929, eu falei disso rapidinho, eu falei desse dia quando surgiu o hockey, no vídeo que eu fiz, vou deixar aqui no card para vocês. Também falei disso sobre a depressão no beisebol, também vou deixar aqui nos cards para vocês dar uma olhada depois do vídeo. Voltando, no dia 24 de 10 de 1929, ficou conhecido como Quinta-feira Negra. Por quê? Mais de 12 mil milhões de ações foram colocadas no mesmo dia para vender.
né? Isso assustou os acionistas, assustou também os economistas, os empresários, tudo que envolvia a bolsa, tudo que envolvia naquele momento, eles se assustaram com toda aquela quantidade de ações sendo colocada para vender, né? Por causa da queda da economia nos Estados Unidos, tanto dentro como fora, o capitalismo e o liberalismo, assim, de uma forma assim, começou a cair muito e eles começaram a se assustar. A semana foi uma loucura, eles não sabiam o que fazer, né? Eles não conseguiam se mover sobre isso. E isso se estendeu até o dia 29 do 10 de 1929, que foi dado como a terça-feira negra. Até essa semana foram mais de 33 milhões de ações colocadas naquele momento. Acabou com os Estados Unidos, a economia americana quebrou, né? A economia quebrou. Como eu disse, os acionistas, os empresários da época não tiveram o que fazer naquela semana. Aí se arrastou pela década de 30, chegando à Segunda Guerra Mundial, e assim, né, os Estados Unidos caiu e caiu muito. Isso foi dado como uma grande queda, né, na economia dos Estados Unidos, prejudicando demais, empresários quebrando, acionistas sem saber o que fazer, e ainda mais com a Segunda Guerra Mundial chegando, eles ficaram sem ter para onde correr. O esporte. Onde entra o esporte? Nessa mesma década, como eu disse lá no começo, tinha alguns esportes crescendo. Beisebol e o hockey, como eu falei para vocês, deixei no card os cards para vocês darem uma olhada, eles estavam surgindo, mas devido à Grande Depressão e a semana da Quinta-feira Negra com a Terça-feira Negra, ocasionou a paralisação do beisebol, a paralisação do hóquei, que estavam em ascensão. Devido à economia, não se podia gastar, não tinha como gastar. Jogadores, né, atletas, estavam indo servir o seu país no decorrer desses anos, que ocasionou a Segunda Guerra Mundial, e assim eles acabaram tendo que ter uma queda no esporte, de uma queda, uma teoricamente quase paralisação do esporte. E assim, né, eles paralisaram, teve a Segunda Guerra e assim voltaram. O incentivo. O que os Estados Unidos fez para incentivar? Os Estados Unidos ele prioriza demais o esporte. Né? A gente sabe que o esporte nos Estados Unidos ele é forte. Então, dentro desse incentivo, eu trouxe um exemplo que eles fazem com os atletas para as Olimpíadas. Né? Tem alguns outros esportes que são incentivados, mas dentro das Olimpíadas é dado parece que é dado um olhar diferente. Todas as escolas, colégios e faculdades dos Estados Unidos têm um incentivo do esporte do governo para que se acha um atleta, né? Dentro ali, os alunos têm que estudar primeiro vem os estudos. Dentro do colégio tem os esportes que eles praticam, desde o atletismo, alguns colégios, faculdades têm um poliaquático para eles poderem fazer natação. Tem o basquete, futebol americano, até mesmo os lugares dos Estados Unidos que tem neve, tem um lugar para se praticar o hóquei do gelo, como também tem o hóquei da grama, o futebol. Então, os alunos eles têm um incentivo para poder querer talvez ser algum atleta profissional. O governo dos Estados Unidos ele incentiva, ele dá oportunidade para a pessoa escolher ou continuar uma profissão ou ter a profissão de um atleta. Isso é muito forte nos Estados Unidos, eles incentivam muito bem isso, eles trabalham muito bem isso. Então, junto com o governo e o Comitê Olímpico, eles pegam muito atletas, eles conseguem trazer muitos atletas, surgir muitos atletas, né?
No entanto, que os Estados Unidos só não participou de uma Olimpíada, né? Que foi eu não vou me recordar, mas foi não sei se foi na de 80, se foi na de 84, mas eu não vou ter certeza, mas eu vou cravar aqui que foi na de 84 que eles não foram, né? Por causa do boicote que teve, né? Eu vou deixar um vídeo aqui que tem explicando mais ou menos sobre por que eles não foram, que eu mesmo fiz. Eles não foram, né? Então é a única Olimpíadas que eles não foram, não quiseram ir, né? Desde a primeira Olimpíadas de verão da era moderna, eles participaram de todas, sem ser essa que eu acabei de citar. Eles já ganharam mais de 2 milhões de medalhas nas Olimpíadas de verão, todo esse tempo. E nas de inverno já ganharam 300 medalhas. E na de inverno já ganharam 300 medalhas ao todo, desde quando começaram a disputar. E é o segundo país a mais ter ganho medalhas nas Olimpíadas de inverno. Então, tipo assim, eles são uma potência, tanto na economia hoje, como são uma potência no esporte. Você pode até falar, mas no futebol eles não são muito fortes. Sim, no futebol masculino, porque no feminino eles arrebentam, né? O futebol feminino ele é mais forte que o futebol masculino, que para eles é o soccer, né? É o mais forte. O soccer, na modalidade feminina, é muito mais forte, está muito mais longe em aspecto de tudo. Elas são 4 vezes campeãs do mundo, elas são 4 vezes medalhas de ouro, são 7 vezes campeões da Copa Ouro, que é o campeonato continental da América do Norte, né, onde reúne as Ilhas Caribes, o México, Canadá, Estados Unidos, Honduras e outras seleções. As meninas do soccer dos Estados Unidos são as vencedoras. Ninguém pega elas lá em cima. Elas são as top. Por quê? Porque eles souberam trabalhar o lado feminino. O futebol vem crescendo ainda, né? Mas não tem muito espaço, né? O futebol da seleção americana não é lá muito forte. Mas devido aos outros esportes são. O hockey é forte, o basquete é forte, o futebol americano é forte e assim é forte. Todos esses esportes são fortes. Mas o futebol feminino você pode falar que é melhor que o futebol masculino, o americano, porque os americanos eles sabem muito bem trabalhar com isso. Sabem trabalhar também no modo de organizar os eventos, sabem trazer muitos patrocinadores e, enfim, públicos como eu posso falar, de encher estádios. Então, assim, eles cresceram e souberam trabalhar muito bem pós-crise da depressão. Beleza, gente? Então, trouxe para vocês como os Estados Unidos sofreu com a Grande Depressão, com a quinta e a terça-feira negra, como eles conseguiram se levantar o esporte e ser uma potência esportiva hoje, né? Como eles são nas Olimpíadas, e as Olimpíadas é daqui a 40 dias. Beleza, gente? Então, esse foi mais um vídeo do História do Esporte. Desculpa ter deixado o vídeo um pouquinho mais longo, mas trouxe para vocês que os Estados Unidos também já sofreu e já superou uma grande crise, e o esporte dos Estados Unidos só melhora, né? E eles estão aí para demonstrar isso para o mundo inteiro. Se inscreva no canal, dá uma olhada no meu último vídeo aí. Para quem está vendo o vídeo no começo da semana, na segunda-feira, né? Uma boa semana. Vídeo segunda, quarta e sexta às 15 horas. E espero vocês agora no próximo vídeo. Muito obrigado às pessoas que estão se inscrevendo. Fiquem com Deus. Me ajudem a crescer esse canal, porque depende de vocês. Eu sei que vocês vão me ajudar. Fiquem com Deus. Até mais. Fui.